Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar aquele projetinho que a gente estava falando lá, né? Sobre fazer uma componentização dockerizada e rodar um banco de dados nele com conexão via Node e comunicação entre várias rotas diferentes. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é consumo dessas APIs aqui, que nós vamos pegar do banco de dados, né? Basicamente, é um consumo do banco de dados, por assim dizer, em que a gente pode utilizar diversas rotas em que nós vamos configurar via Node. Então, aqui tem um banco de dados que a gente está utilizando, e esse aqui seria o segundo banco de dados que a gente está utilizando, que está vazio, e a gente vai aprender como coloca informações dentro dele através de um arquivozinho, que se vocês já quiserem ir baixando aí, se chama Insomnia, tá? É um programinha para poder fazer rotas aqui e colocar algumas coisas em API. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente quer fazer uma aplicação que seja dockerizada, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso Docker, que é a parte, entre aspas, mais simples, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui o Docker Compose.yml, e aqui a gente vai passar as instruções para criar o nosso container. Primeira coisa, não sei se vocês lembram, a primeira que a gente faz aqui é botar a versão, depois a gente tem que definir o serviço, né? Então, vamos para os serviços. Lembrando que, como a gente está numa extensão .yml, tudo aqui que, nesse caso de indentação, ela não é opcional, ela é obrigatória. Então, se você não passar a indentação correta, não vai rodar da maneira que você quer, tudo bonitinho, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente vai definir só de serviço o database por enquanto. Então, vamos definir o nosso database. A imagem que a gente vai utilizar, como a gente está trabalhando com MySQL, a gente vai continuar usando a MySQL. Vamos pegar 5.7 aqui, tá? Quem não estiver entendendo as configurações, pode falar aí que a gente dá uma revisada de boa. Aqui são as portas que a gente vai utilizar. Então, a porta que eu vou utilizar, ela sempre o quê? Da esquerda, a gente coloca a porta que vai ser destinada do nosso localhost, e na direita, a porta que vai ser destinada no container, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar 3007 do nosso localhost, ou melhor, 3307. E para o nosso container, eu vou pegar a porta padrão aqui do MySQL, que é 3306. Ah, eu preciso saber qual é a porta padrão? Não. Se jogar na internet a porta padrão, você vai ver qual é. Até no próprio MySQL, quando a gente entra, ele já deixa meio claro qual é a porta padrão que ele utiliza, tá? Então, não precisa ficar gravado por Rafael, cima. posso Oi. só falar uma coisinha? Não seria 3306, não? Opa, é É 3306, valeu. Ah, Acabei falando e botando 3. ah, Valeu. tranquilo. Valeu. E aqui, especificamente, a gente tem que passar uma variável de ambiente, né? Por quê? Porque nós vamos precisar o quê? Colocar uma senha ou consumir essa senha que a gente vai colocar no nosso banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, MySQL. Também não preciso gravar isso, tá? Isso está lá na nossa imagem, lá no Docker Hub, a gente consegue verificar lá. Então, aqui a gente bota a senha que a gente quer escrever. Então, vou botar aqui password mesmo aqui. A ideia não é a gente criar uma senha. Poderia botar um volume, poderia botar várias outras coisas, mas, por enquanto, isso não importa para a gente. Então, isso aqui já seria 3307, ou 3307 pode ser qualquer porta senha. Essa é a porta que vai ser destinada para você no seu computador, no local, tá, Júlio? Só que você vai ver que a gente não vai acessar para essa porta, que é a configuração que vai dar acesso ao que a gente quer pegar, ela está no Node. Então, o Node que vai definir a porta que a gente vai utilizar. Isso aqui só é a porta disponibilizada no local que a gente vai ter. Então, ele vai simular essa porta aqui numa porta que a gente vai passar para o Node. É basicamente mais ou menos como vai funcionar, tá? Então, aqui a gente já construiu o nosso container. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é derrubar aquele container que eu mostrei para vocês que está funcionando lá, né? Então, eu posso passar aqui, ó, o Docker Container, rm-f, Docker ps-a aqui, ó. Tirei o container, ele não está mais lá. Se eu quiser ter certeza que ele não está mais lá, eu posso dar ó, o Docker Container ps-a. Não tem mais nenhum container aqui ativo, beleza? Então, como não existe mais nenhum container, eu posso subir esse container aqui sem problema nenhum, porque não vai ter nenhuma porta utilizada, então não vai ter... Se eu tivesse utilizado a mesma porta, não vai dar nenhum tipo de problema quanto a isso. Bom, a outra coisa que a gente vai ter que fazer é colocar os bancos de dados que nós vamos querer aqui dentro. Então, uma coisa que eu vou fazer agora de cara aqui é pegar o próprio Sakla que a gente já baixou e copiar para essa pasta. Então, porque ele vai ser um dos bancos de dados que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu estou colocando aqui na outra tela, mas vocês vão ver aparecendo aí, tá? Então, deixa eu só achar aqui onde está essa parada. Aham. Achei. Pronto. Então, aqui eu boto o Sakla e ele apareceu aqui para mim, gente, certo? Quando eu vou dar uma olhada nesse arquivo, você vê que ele não é um arquivo simples do banco de dados que a gente está acostumado a fazer, acostumando, né, por assim dizer, a fazer as queries lá no nosso Workbench. Ele simplesmente tem aqui várias coisas, ó. Ele tem um esquema completo. Então, ele tem desde as informações que a gente tem para criar o banco de dados
até as informações propriamente ditas. E você vê que esse arquivo aqui ele é gigantesco, ele tem 47.000 linhas e 131. É um banco de dados relativamente grande, né? Claro que tem maiores e tal, mas ele é bem relativamente grande. E se contar com o que a gente vai fazer, ele é completamente imenso, né? Que a gente vai fazer uma coisa bem menor, que a ideia aqui é só a gente treinar um pouquinho de como criar o banco de dados e de que forma a gente vai conseguir comunicar eles e fazer da melhor maneira possível. Essa parte aqui do Docker, que a gente fez aqui, só criar o Docker Compose por enquanto. Tá tranquilo ou tem alguma dúvida? Tranquilo. Show de bola. Então, beleza. Então, agora, a gente vai criar o nosso banco de dados aqui, uma coisa bem simples e rápida, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá no nosso Workbench. Esse aqui, ó, eu já estou conectado, né? Então, eu entrei aqui dentro. Opa, já tem uns spoilers aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova query aqui. E a gente vai criar um novo banco de dados. Como eu crio um novo banco de dados? Bem simples, né? Create database. E aqui o nome do banco de dados que você quer criar. Nesse caso aqui, eu vou botar que o banco de dados é turma 23, por exemplo, mesmo. Tá? Quando eu chego aqui do query, eu olho aqui no meu log, foi criado bonitinho. Então, basta eu simplesmente dar um refresh aqui e o turma 23 apareceu aqui embaixo. Mas eu não criei nenhuma tabela, eu não criei nada sobre ele. Então, eu vou precisar criar essas tabelas também. Tá? E aí, para criar as tabelas, a gente vai ter que precisar colocar o create table. Aqui a gente vai precisar passar o banco de dados, né? Que é o turma 23. E o nome da tabela que a gente quer criar. Nesse caso aqui, vamos colocar alunos, por exemplo. E agora, aqui, a gente vai passar o quê? Os parâmetros da tabela que a gente quer criar. Então, geralmente, quando a gente está fazendo uma tabela de MySQL, a gente vai começar colocando um ID. Por que o ID? Porque o ID é aquele cara que ele é responsável pela identificação daquela linha na sua tabela. Se você não tiver um ID, por exemplo, como a gente está fazendo uma tabela de alunos, pode ter uma pessoa que tem um nome parecido com o meu, Rafael, sabe? Como tem, eu sei. Pode ter vários nomes e até sobrenomes iguais, então não seria interessante identificar por essa parte. Então a gente vai criar um ID para isso. Então a gente vai botar aqui ID turma. Esse ID turma, ele vai ser do tipo inteiro, tá? Eu não precisaria passar isso aqui especificamente, mas eu vou passar, tá? Ele é not null e ele é unique. Por que eu não preciso passar o not null e unique? Vocês lembram? É exatamente, Yuri. Porque o not null e unique ele recebe quando eu dou para ele o primary key, como eu vou dar lá no final, tá? Então eu não precisaria passar isso explicitamente, mas eu vou passar só para a gente poder entender que ele também tem essas características aqui. E por último, e mais importante, a gente tem que ter o auto-increment. O que o auto-increment faz? Ele faz com que cada vez que eu crie alguma coisa naquela tabela, uma linha naquela tabela, ele vai incrementar aquele ID em 1 automaticamente, beleza? Então não vou precisar ficar passando 1, 2, 3, eu não preciso saber qual é o número. Ele vai fazendo isso para mim automaticamente, tá? Então, como é uma tabela de alunos, a gente vai botar também aqui, por exemplo, o nome. O nome, ele vai ser do tipo varchar, né? Eu quero passar no máximo 20 caracteres para ele, porque um nome maior que 20, acho que eu nunca vi na minha vida, já está até grande, né? E a gente vai colocar aqui também que ele não pode ser nulo. Então, not null. Para mim já é o suficiente, tá? Então, vamos colocar aqui agora o sobrenome. Vou passar a mesma coisa do nome, tá? Varchar 20, not null. E, por último, eu vou criar aqui a idade. Vou passar a mesma... Só que agora é int, né? Vou passar aqui int e vou botar que ele não pode ser nulo também. Então, veja. A gente está colocando aqui 4 colunas, né? Essas aqui são as colunas que a gente está colocando. São 4 colunas. E nessas colunas aqui, nenhuma delas pode ser nulo. Só que você vê que lembra que eu falei que eu ia passar primary key para o ID, né? E eu não passei. Então, eu vou passar aqui embaixo, ó. Primary key. E aí, como é que eu referencio ele? Abro parênteses e fecho. Coloco aqui as aspas e jogo o ID turma. Com isso aqui, eu já estou dizendo que ele vai ser a minha primary key dessa tabela. Se tiver tudo correto, a gente der o Ctrl Enter aqui, ó. Criou a tabela, a query aqui foi criada certinho. Quando eu venho aqui e faço aqui o nosso refresh, né? A tabela está criada, alunos, tem a coluna e tem os IDs aqui. É claro que não existe nada dentro dele, né? Então a gente pode colocar pelo menos uma coisa dentro dele para a gente testar. Então vamos lá, né? Então vamos, insert, into, onde a gente quer inserir? Não é dentro da tabela que a gente está? Então a gente pode colocar aqui, ó, turma 23, tabela, alunos. E eu quero colocar os valores. E que valores seriam esses? Eu tenho que passar na ordem dos valores que estão colocados lá, né? Ora, primeiro eu tenho o ID. Só que lembra que eu não preciso botar o ID, né?
E aqui entra uma parada da primeira aula que a gente tinha dito lá, que eu falava, ele não deixa eu colocar se eu não colocar. Mas tem uma coisa interessante, eu posso botar aqui nulo. Se eu botar aqui nulo, como ele tem uma primary key, ele auto-incrementa, automaticamente ele vai botar o número para a gente lá. Então eu vou ter que explicitar pelo menos que aqui eu não vou passar nada. Beleza? Faltou... Turma 23, não tá aqui o underline. Tem que estar bem pequenininho para ver, né? Inserir em, tá, Yuri? Isso aqui é inserir na tabela, em. Lê assim, tipo, insira em turma 23 alunos os valores. É mais ou menos assim que a gente lê em português, beleza? Aqui, então, a gente tem um nome. Então, por exemplo, aqui a gente vai passar um nome, tá? Vou pegar aqui o Yuri mesmo. Então, ó, Yuri. Opa. Vou passar aqui o sobrenome dele, que é difícil pra cacete. Espera aí. Storlais. Acertei aqui? Tá certo, né? Qual a tua idade, Yuri? 23,5. Ok, 24. 24. Então, vou inserir só esse aqui para a gente testar, beleza? Vou pegar ele aqui, ó, vou só selecionar aqui, como se fosse na hora da gente download lá, apertar, ó, e está inserido. Se eu chegar agora aqui na tabela da turma 23, em alunos, e dar um query dela, já aparece o Yuri aqui, beleza? Então, aqui, automaticamente, a gente já conseguiu inserir ali alguns dados na nossa tabela. Beleza, eu poderia continuar inserindo? Poderia, só dar um Enter aqui, ó, e passar, aqui eu tiro o ponto e vírgula, né? Boto uma vírgula, e continuaria passando os dados aqui. Mas para a gente, por enquanto, só para não aparecer zerado lá quem está, é o suficiente. E como eu faço agora, então, para exportar essa tabela? Então, preste atenção aqui, que isso é uma coisa que a gente não viu ainda, tá? E esse insert também a gente não tinha visto, né? Vocês entenderam essa parte aqui? Lembrei agora que não tinha visto oficialmente, né? Ou seja, só dizer onde você vai inserir os valores e colocar os valores na ordem que tem de colunas. Tranquilo? Ele funcionou dessa vez, Yuri, porque eu botei nulo aqui, né? Eu não posso deixar de passar nada, essa é a parada. É meio estranho, né? É meio ruim, mas tá lá, né? A gente pode passar o nulo aqui. Show? Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Como é que a gente faz, então, para exportar esse arquivo para poder ser utilizado? Eu venho aqui em Server, tá? Dentro de Server vai ter aqui, ó, Data Export. Eu vou clicar nele, aí vai abrir essa tabela, vou fechar aqui o log, tá? Para ficar mais claro. Eu vou escolher o banco de dados que eu quero exportar, no nosso caso é a turma 23. Beleza. E aqui, eu vou ter que escolher aqui, ó, tá vendo? Export to Self-Contained File. É esse cara aqui que eu vou exportar. Já vou modificar o nome dele aqui, ó. Eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, turma underline 23. E aqui faltou o ponto, né? Então tem que ser ponto SQL. E vou clicar aqui para ele incluir o esquema, porque ele tem que vir com o esquema para mim, tá? Quando eu clicar em Start Export, ele já exportou para mim o arquivo. E como é que eu sei onde está o arquivo? Bem simples, ó. Eu posso chegar aqui, ó, entrar em Home, ele fica nesse Dumps aqui, ó. Dumps, e tá aqui, ó, turma 23 SQL. Então, o que eu vou precisar fazer é copiar esse cara, vou voltar lá para a pasta que eu estava e vou colar ele aqui. Com isso, automaticamente, quando a gente pega lá, já tem outro banco de dados aqui e você vê que ele já cria o esquema para mim automático, tá vendo? E ele já vai vir aqui da forma com que eu coloquei ele lá, beleza? Ele já tem aqui, ó, um dado inserido, que é o Yuri e tudo mais. Aqui, segundo os testes que eu fiz, deixando bastante claro que eu também estou aprendendo ainda Node, né, e tudo mais, e tem algumas coisas que eu tive que fazer para o banco de dados ficar conectado. Mas eu não sei explicar exatamente o porquê. Então, eu vou falar o que eu fiz. Se alguém souber o porquê que funciona ou o porquê que não está funcionando antes, mesmo em relação a comparado ao Cyclops, sinta-se à vontade, tá? Para ele funcionar e eu conseguir, de fato, conectar esses bancos de dados da maneira com que eu quero, eu tive que fazer algumas alterações, tá? E essas alterações foram o quê? Tirar, basicamente, todos os comentários. Acho que é melhor primeiro tentar conectar e depois mostrar para vocês o que está funcionando e o que não funciona, né? Vamos seguir nessa linha que fica bom. Então, beleza. Com isso, então, a gente já criou o nosso banco de dados, a gente pode inserir de outras formas, vou mostrar a vocês inserir dados via Node, tá? Sem utilizar lá o MySQL propriamente dito. Já criamos o nosso Docker Compose, mas a gente ainda não criou a nossa configuração do Node e nem configurou o container para subir as coisas e tudo mais. Então, vamos fazer isso. Ó. Por enquanto, eu vou fechar aqui e esse cara aqui, por enquanto, eu também vou fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha primeira configuração do Node, beleza? E qual vai ser essa configuração, então, de Node que eu vou criar? Espera aí, rapidinho. Tá. Eu disse para vocês que eu vou ter 2 bancos de dados, correto? Então, eu vou criar 2 rotas para o banco de dados. Mas, antes disso, eu vou precisar conectar essas rotas. Então, vamos prestar atenção que aqui vai começar o Node agora, tá? Então, ó, index.js. No index.js, eu vou importar as rotas que eu vou criar futuramente, tá?
E também vou utilizar e vou precisar fazer alguns downloads para que a coisa funcione, tá? Algumas dependências, né? Então, vamos lá. A primeira dependência que eu tenho que fazer e que eu tenho que baixar, senão não vai funcionar, é o que a gente chama de Express. E como é que funciona esse cara? O Express é que vai dar poderes para a gente conseguir passar alguns parâmetros que a gente precisa. Então, eu venho aqui e dou o npm i Express. Então, eu instalei aqui a dependência Express nesse projetinho. Você vê que ele criou a pasta Node Modules, né? E o package.json com a dependência Express. Beleza? O que eu vou fazer aqui só para, né? Porque futuramente eu vou jogar lá no GitHub para vocês poderem consultar o código, qualquer coisa. Eu vou passar aqui só que o Node Modules vai ser ignorado. Beleza? Você vê que ele ficou aqui, né? Escurinho, porque ele agora tá ignorado pelo gitignore, não vai ser traqueado na hora de mandar para o GitHub. Coisa que a gente já está mais acostumado a fazer. Beleza. Aqui, como eu disse para vocês, eu tenho que passar algumas configurações. E essa primeira configuração que a gente vai fazer é para um banco que nem existe ainda, tá? Melhor, eu vou deixar ele para depois, né? Vamos trabalhar com o Express, então, aqui, ó. Então, const, eu vou botar aqui Express, e eu vou dizer, e vou importar ele. Então, eu vou botar require Express. Então, com isso aqui, eu já estou invocando o Express, tá? E estou guardando essa invocação dentro de uma constante. O que eu vou fazer aqui agora é uma coisa que está dentro da literatura, e para a gente utilizar esse Express aqui já acionado, por assim dizer, eu vou guardar também ele numa constante. Ou seja, eu pego o Express, que foi pego através da nossa dependência que a gente instalou o Express, né? Através do require. Você vê que ele fica verdinho, porque ele é uma função, e eu vou guardar essa função já chamada, já ativa, dentro do app, que é uma constante. Se eu não fizer isso, as coisas que a gente vai fazer por consequente aqui da frente, eles não funcionam, tá? Tem que guardar aqui numa constante. Essa é a sintaxe, pelo menos da grande maioria dos locais que eu fui ver e que funciona de fato. Eu tentei aplicar direto Express sem guardar na constante e ele não funciona. Agora, por quê? Essa é uma pergunta que, se vocês souberem, eu gostaria de saber também, porque eu não achei o porquê. Só achei que essa justificativa é a sintaxe. Rafa, se quiser, posso dar uma explicada aí À vontade. Express. Esse Express aí que tu pegou com require, né? Ele é uma função. Quando a gente executa ela, ela nos retorna um objeto que vai ser o nosso servidor, né? Então, se a gente chama ela mais de uma vez, ele vai retornar outros servidores. Cada chamada retorna um servidor diferente. E quando a gente vai criar uma rota, a gente tem que dizer para qual servidor a gente está criando a rota, né? É por isso que a gente salva dentro de uma variável, para a gente conseguir depois criar rotas nele, mudar algumas configurações daquele servidor em específico, sabe? Perfeito. Aí se a gente chamasse, por exemplo, Express e já direto colocando uma rota, e depois tentasse adicionar mais outra rota, ele estaria criando outro servidor. Aí, nesse caso, é só para salvar um objeto que a gente já tinha criado e poder reutilizar. Show de bola, perfeito aí, ó. Nosso tecladinho de ouro pica. Valeu, Miguelzinho. Obrigadão. Brabo, o cara é brabo. Então, vamos fazer aqui agora, a gente vai usar, né? Então, vamos botar aqui, ó, app.use, né? E a gente vai utilizar essa nossa função express e a gente vai passar o JSON nele. Então, aqui, ó, o Miguel pode ir agora, eu sei que o Miguel pica aí, ó. Basicamente, isso aqui ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que o express ele vai utilizar, no meu ponto de vista, né? Conseguir ler arquivos que são JSON. Então, ele vai passar para a gente aqui arquivos no formato JSON. Correto, Miguel? Opa, só que nesse caso, isso daí é para as requisições que ele recebe, né? Que a gente tem o poder de enviar requisições, né? Aí essa é a forma como ele vai ler essas requisições. Então, se no corpo de alguma requisição que eu enviar para esse servidor, eu mandar um JSON, aí ele vai usar essa função aí, JSON, para converter ele para um objeto JavaScript, sabe? Perfeito aí, ó. Sinistro, cara, né? Obrigadão, Miguelzinho. E aqui agora a gente vai abrir, lembrando que por enquanto a gente nem criou nossas rotas aqui, né? Propriamente dita. Por enquanto a gente não está passando as rotas aqui, a gente vai precisar passá-las futuramente. A gente vai abrir aqui um listen, que é basicamente a porta que ele vai escutar e o que ele vai dizer quando a gente rodar um comando do Node em que tiver tudo funcional, tá? Então, para esse caso aqui, vou passar, por exemplo, a porta 3003, tá? Ele recebe como segundo parâmetro aqui uma callback, e eu vou dar simplesmente um console.log escrito rodando na porta 3003. Beleza? Por enquanto, o nosso index vai ficar assim. Tenho mais coisas para colocar nele, porque a gente vai precisar criar aqui... Tem que levar ele, é verdade, né? A gente vai precisar criar nossas rotas aqui, então vamos criar nossas rotas aqui primeiro para depois voltar e configurar esse cara aqui. Ou a gente pode só até criar o arquivo e voltar e já colocar ele todo aqui, tá? Então, primeira rota que eu vou ter é do banco de dados do turma 23. Então, eu posso botar, por exemplo,
turma 23, underline routes.js. E posso criar o segundo, que o segundo banco de dados que a gente vai utilizar é o do Sakla, né? Então, Sakla, underline routes.js. Com isso, eu já consigo vir aqui, mesmo que não exista aqui nada, e referenciar eles na hora de usar, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui é importar eles também. Então, a gente vai chegar aqui e botar const Sakla routes, vai ser igual a require. Dentro desse require aqui, a gente vai passar onde ele está, né? Então, como ele está aqui junto, a gente vai passar aqui o Sakla route. Eu botei router, né? Beleza, vou trocar lá depois. Vou botar routes aqui. Também. Beleza. E a gente pode fazer a mesma coisa com o nosso turma 23. Então, turma 23 routes, que vai ser o require. E a gente vai pegar ele também, já que ele está dentro aqui da raiz do negócio, a gente já pega e bota ele aqui. Agora, a gente vai precisar também usar esses caras, né? Está dizendo que eu vou usar essa rota. Como o Miguel bem disse, né? O Express aqui ele vai definir um servidor para a gente conseguir acessar essas rotas. Então, o que a gente vai fazer é garantir que eles sejam usados também. A gente vai botar o Sakla routes aqui, e vai botar o app.use, e vai colocar o turma 23 routes. Com isso, a gente já conseguiu configurar previamente, claro que o routes do Sakla e o turma 23 tem que ser feito, né? Mas a gente configurou que dentro desse objeto que é o nosso servidor aqui do Express, a gente vai conseguir ter tanto a rota desse banco de dados, quanto a rota desse banco de dados aqui. O que a gente vai precisar fazer agora é configurar nessas rotas o que vai acontecer nesses bancos de dados específicos. Tranquilo? A gente sabe que, por enquanto, no ViewNode e tal, são coisas novas. Então, até aqui, tá tranquilo? Sim ou não? Lembrando que a gente ainda vai containerizar o negócio, tem uma etapa dentro do container para poder conectar ele, enfim. Vamos chegar nessa parte aí depois que a gente fizer as nossas rotas direitinho aqui, beleza? Porque depois que subir o container, a gente teria que descer, porque faz umas alterações, enfim, é melhor deixar tudo já tinindo antes da gente chegar propriamente dito aqui. Beleza? Então, beleza. Então, vamos começar configurando o nosso Sakla. Então, vamos lá para o Sakla. Então, Sakla routes. Então, aqui que vai começar o pesadão, hein? Pesadão da parada. Primeiro de tudo, a gente também vai usar o Express, né? Então, vou precisar fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? Então, const Express. Esse aqui é o require. E a gente vai pegar aqui o Express. Beleza. Agora, eu vou precisar utilizar uma outra função que está dentro do Express também. Como o Miguel disse, o Express é um servidor, então vou precisar dizer que esse servidor ele vai ter rotas, né? Então, vou criar aqui os routes, e nesse caso aqui eu vou usar o express.router, já está até aqui, né? Como ele é uma função, eu tenho que chamar essa função aqui, beleza? Então, aqui eu estou criando rotas, e eu escrevi router de novo, quero routes. E aqui eu estou criando rotas e estou chamando a função aqui para dizer que ele possui rotas para a gente poder ativar ela lá quando for ver. E aqui a gente vai passar uma configuração inicial de como vai ser criada a pool que eu vou querer fazer, tá? E aqui vai ter uma outra instalaçãozinha que a gente vai precisar fazer também de dependência. Então, eu vou botar aqui, ó, require MySQL SQL2/promise ponto create pool. É como se fosse import express ou express, exatamente. Isso aí. Aqui agora, você vê que eu estou utilizando aqui ó, um outro require, que é uma dependência do MySQL2, e é uma dependência que eu não possuo aqui ainda. Se eu não possuo essa dependência, o que eu tenho que fazer? npmi MySQL2. Vou precisar instalar ela, tá? Então, eu dou aqui o npmi, terminou bem rapidinho, dou uma conferida aqui no package.json lá. O MySQL2 aqui também está como a nossa dependência, tá? A gente vai precisar fazer isso daqui para poder utilizar o que a gente vai acabar de fazer aqui, que é esse objeto, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou verificar qual host, né, que eu vou ter desse servidor. O host que eu vou ter aqui vai ser o próprio localhost, beleza? Aqui eu vou ter o usuário desse servidor. Quem vai ser esse usuário? Vai ser o root. Vou passar o password aqui. E esse password vai ser o mesmo que eu tenho que definir lá no meu container, que foi o quê? Password. Então, password. Vou colocar o database que eu quero utilizar aqui, tá? Esse database que a gente está fazendo é o quê? Ó? É o Sakla routes, né? Então, aqui vai ser o Sakla. E, por último, mas não menos importante, eu vou colocar a porta que ele vai ser rodado.
a porta que ele vai ser rodado tem que ser a mesma porta que eu defini também lá no container, né? Só que nesse caso do localhost. Qual é a porta que eu coloquei lá? 3307. Então a porta aqui tem que ser a 3307. Beleza? Com isso aqui, o que eu fiz? Eu criei aqui já uma pool do que vai ser, como eu vou utilizar nesse meu servidor. Ou seja, o meu servidor vai ser feito num host, que é o localhost, o usuário vai ser o root, o password vai ser o password, o database que eu vou utilizar é o Sakla, e a porta que ele vai acessar do meu localhost é a 3307. Essa aqui é a configuração inicial que eu vou ter que fazer para eu conseguir, de fato, acessar aquele database na porta que eu programei lá, tudo direitinho, de acordo com o Docker, né? Verificando porque a gente vai fazer dockerizado. Se eu não fosse fazer dockerizado, eu poderia passar outras coisas, porque esse arquivo aqui não existiria também. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, qualquer coisa, o Miguel também tá aí, ó, on fire no chat, tirando as dúvidas aí, é só falar aí que Miguel é pica, vocês sabem. Então, vamos lá. Lembrando que agora eu defini as rotas através de quem? Do routes, né? O routes agora ele está definindo que eu tenho uma rota específica que está sendo passada lá no meu index. Então eu vou utilizar o routes agora para criar essas rotas. E aí eu vou chamar então aqui o routes, tá? E aqui eu vou fazer um método. Lembra que, eu não sei se vocês sabem, né, na verdade, que a gente ainda não viu oficialmente, mas a gente tem alguns métodos de consumo de API, por assim dizer, né? A gente tem o método get, tem o método post, tem o método delete e por aí vai. Então, nesse caso específico, eu vou utilizar o método get primeiro, mas a gente vai fazer alguns outros, tá? Para treinar. Então, a gente vai passar o método get aqui, tá? Eu vou passar a rota que eu quero. Nesse caso aqui, na Sakla, por exemplo, eu vou passar a rota Hector, e aqui eu vou passar a configuração para eu poder consumir essa rota. Então, como esse aqui é um método get, e a gente sabe que o método get faz um consumo de uma API, por exemplo, ela é uma função assíncrona, né? Se ela é uma função assíncrona, eu tenho que dizer que ela é assíncrona. E aqui eu vou passar o famoso REC-RES, que são dois parâmetros que a gente tem aqui. O REC é de requisição e o RES é de resposta, tá? Então, um pega a requisição e o outro pega a resposta do que a gente está fazendo. Como a gente está fazendo aqui o método get, a gente só vai trabalhar com a resposta, nem vai trabalhar com a requisição. Eu vou pegar, então, o que está voltando para mim. Nesse caso, eu já vou desestruturar o que vai voltar. Então, eu vou pegar a desestruturação daquilo que vai voltar, porque senão ele vai vir um objeto muito grande com várias informações que não me interessam. A informação que eu quero está constada no primeiro item desse array que vai chegar. Então, já vou desestruturar esse array e vou dar o nome, por exemplo, de data, tá? Esse aqui é o nome que eu posso dar qualquer um, não tem problema. Mas só para dizer que isso aqui é uma desestruturação, beleza? E aqui, como eu utilizei o método async, né, que é uma função assíncrona, eu tenho que passar para ele esperar esse resultado ser feito. Então, eu vou esperar. Só que quem e onde e de que forma eu vou conectar esses caras? Eu não criei um objeto para dizer onde e como eu vou conectar, que porta e qual é a database. Então, agora eu vou ter que utilizar esse objeto criado. Ó. Então, é o com, e eu vou colocar ele para executar alguma coisa. Então, execute. E aqui dentro, o que eu quero executar? A gente não quer fazer uma requisição no banco de dados? É o que eu quero nesse momento, né? Então, eu vou passar aqui a query do SQL para fazer a requisição no banco de dados. E qual é a query mais batida para fazer uma requisição direta no banco de dados? Lembrando que a gente está fazendo na rota Hector, então eu quero de ator. Escreve aí para mim no chat, eu falo, enfim. Agora é query SQL, tá? Select. Select o quê? Bota completinha. E boa. Select from. Lembrando que, como eu já estou usando o database aqui Sakla, eu não preciso colocar que eu estou referenciando a Sakla. O database que eu estou usando é só ele. Então, eu já posso colocar direto aqui a tabela que eu vou, ou a entidade, né, como se chama também, que eu vou fazer aqui a nossa requisição. Nesse caso, é o Hector, né? Então, eu posso botar assim direto. Pronto, eu já estou fazendo a minha requisição. Só que só isso não é o suficiente para eu receber o dado. Afinal de contas, eu guardei numa constante aqui desestruturado data, né? Então, eu vou precisar chegar aqui e chamar a resposta que eu obtive e que eu quero que ela seja lida no objeto JSON, que é o data. Com isso aqui, eu já consigo pegar tudo que está dentro da nossa database, né? Sakla, desde que eu conecte ela direitinho lá, né? E fazer uma seleção e fazer o consumo do método get, né? Porque eu só vou pegar, só vou buscar as informações e ele devolver para mim aqui exatamente o que eu preciso. Beleza? Porque aqui, na verdade, eu acho que... É isso, botou ponto e vírgula. Obrigado. O retorno do database será um objeto JS com essa sintaxe. Isso, ele vai devolver um JSON aqui para a gente com essa sintaxe, tá? Lembrando que é aqui que ele vai ler para a gente, ó, ele vai ter capacidade de ler como JSON. Então, colocando ele aqui, a gente consegue devolver para ele lá.
na query. Ah, não precisa não, Nesse caso específico não precisa não, Miguelzinho. Pode deixar a senha aqui mesmo. Até aqui também pode deixar a senha, né? Mas a gente acaba botando e colocando, né? Enfim. Pode deixar senha, pode deixar com, porque o JavaScript, nesse sentido, ele não espera o ponto e vírgula para parar a linha, diferente do MySQL, né? Ele é obrigatório. Mas como a gente está fazendo direto dele aqui, o ponto e vírgula aqui, eu acredito, nem sei se funciona, depois a gente pode até testar, tá? Então, com isso aqui, a gente, por exemplo, já pode testar se está funcionando. Vamos tentar conectar e testar se está funcionando, então? E depois a gente vai colocando mais coisas dentro? Pode ser? Beleza? Ficou alguma dúvida aqui de como faz isso aqui? Ó, peguei a rota criada, né, através do router aqui, que está lá no meu index. Defini a rota, essa aqui é uma definição que eu faço, tá? Eu que fiz, pode botar qualquer coisa aqui. Chamei aqui a requisição e a resposta, desestruturei o que voltou para mim, tá? E executei a query que eu quero fazer do MySQL naquele database. Aí, depois, eu peguei essa resposta e vou ler ela através do JSON. Tranquilo? Ô, Rafa, tu deu o módulo de ponto export lá das routes para poder... Ainda não, verdade, boa. Se eu não der isso aqui, a gente não vai conseguir fazer as paradas. Deixa eu botar já no outro também. Vou criar routes aqui também, mas ele não existe ainda. Tá, beleza. Valeu, Miguelzinho. Bom, agora a gente vai precisar conectar, então, aqui e criar o nosso Docker, né? Para criar o Docker, é aquilo que a gente já está vendo há algum tempinho, né? Então, a gente vai precisar fazer aqui só o Docker Compose, up-d. Com isso, eu já criei aqui o meu container, né? Para ter certeza que eu criei o meu container, eu posso botar o Docker Compose PS. Ele disse aqui, ó, que eu criei esse container, sim. Esse container tem banco de dados com Docker, Node, um tamanho grandão aqui, né? Enfim. Mas eu posso fazer aqui uma outra jogada, que é botar o Docker Container PS-A, e ele me dá aqui também o mesmo container, só que agora com ID, né? Então, eu posso pegar esse ID aqui, por quê? Porque aqui tem uma coisa que é muito importante para a gente fazer. Se não fizer, não vai funcionar. Como eu criei esse container, e esse container agora, ele não tem o quê? Ele não tem a imagem do SQL lá dentro dele, ou melhor, ele não tem nada de SQL lá dentro dele, eu vou precisar colocar isso lá dentro. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o Docker exec para executar o meu banco de dados lá dentro, para que ele passe a existir. Então, preste atenção agora. Ó. É Docker exec -i, tá? Porque eu não quero entrar no modo interativo. Eu vou pegar os 3 primeiros aqui do meu... Deixa eu passar até para cima aqui. Ah, mas aí não funciona, né? Deixa eu pegar primeiro lá, peraí. Docker container PS-A. Aqui, 5F5. Então, vamos lá. Docker exec -i. E aí é que eu vou ter o 5F5, que é só para delimitar qual vai ser o meu container aqui, tá? Depois eu vou ter que passar aqui, ó, o MySQL, ou seja, já estou entrando dentro do MySQL. Vou dizer o host que eu vou utilizar, então vou passar o -h aqui. Nesse caso, eu vou passar o do localhost, tá? Localhost é isso aqui, ó, 127.0.0.1, beleza? Aí aqui eu vou passar mais o quê? O password, tá? Então vou passar o -p, eu posso passar ele junto aqui, ó. Password, não é muito seguro, mas como a gente está fazendo aqui só para treino, não tem problema, tá? E aqui eu vou referenciar qual é o banco de dados que eu vou utilizar, que é o sakla.sql. Beleza? Então, de novo, ó, estou executando o meu container no modo interativo, o container é esse aqui, estou entrando dentro do MySQL, dizendo o host que eu vou utilizar dentro dele aqui, passando o password que eu tenho, e dentro dele eu vou executar o sakla.sql. Tranquilo? Vou rodar isso aqui, pum. Tu vê que ele dá aqui, ó, entrou. Ele disse só que deu um warning que password na linha de comando, né, é inseguro. É óbvio, né? As pessoas estão vendo o password aqui. Então, está executado lá. Ah, como eu tenho certeza que está funcionando e tudo mais, eu posso fazer, ó, o docker exec -it. Aí eu posso passar aqui o 5F5 e colocar aqui que eu quero entrar dentro do bash dele. Entrei aqui agora dentro do quê? Do nosso terminal do container. Eu posso, por exemplo, fazer agora o MySQL -u, eu estou usando o root, né? E passar o password aqui, ó. Passei e entrei dentro do MySQL agora. Eu posso botar, então, aqui o quê? Show databases. Opa, falta ponto e vírgula, é obrigatório. E você vê agora que o Sakla está aqui dentro. Ou seja, ao executar e passar aquele comando, eu coloco meu banco de dados dentro do meu container. Com esse banco de dados dentro do container, agora sim eu estou livre para fazer o quê?
eu estou livre para poder consumir ele e fazer da melhor maneira que eu precise lá. Tranquilo? Então agora eu posso sair dele aqui, ó. Ele vai me dar buy, porque ele é educado, né? Posso sair do dash também, mas ele não é educado. Então, tranquilo. Agora eu já tenho meu container rodando. Está aqui, ó, running. Ele já está rodando, já está com um banco de dados dentro dele. O que eu preciso fazer agora é simplesmente só um comandinho, que é o comandinho para o nosso Node identificar que a gente está utilizando aquela base de dados. E esse comando aqui é o Node Index. Opa, routes is not... Ah, porque ele está pegando aquele outro lá, né? Então deixa eu tirar aquele por enquanto. Vou deixar ele só comentado aqui, porque a gente ainda não criou esse routes aqui, ele vai dar problema. Então vamos lá. Rodar de novo aqui o Node Index. Ainda tem outro aqui. App.use requires a middleware function. Vamos olhar lá. Index. A gente tem aqui, post cycle routes, 3, tá, acho que estou comentando esse aqui também, porque ainda não estou utilizando ele. Então vamos comentar ele aqui. Beleza. Então, o Node Index, agora deu outro erro, vamos lá. 3003 já está em uso. Então a gente bota aqui 3004, vamos lá. 3004. Agora foi. Ele só tinha que mudar aqui, né? Deixa eu descer ele aqui. Para rodando na porta 3004. Mais fácil. Pronto. Agora o Node Index, como ele funcionou, você vê aqui que ele dá os erros aqui para você, ele diz claramente o que deu de errado, né? Ele está dizendo aqui que o endereço já estava sendo usado, provavelmente ainda estava sendo usado aquele que eu mostrei para vocês, né? Que estava rodando anteriormente. E aí ele te dá o código do erro, diz que está no erro e tal. Quando ele rodar, ele vai aparecer para você, como eu botei no console log, ele vai aparecer só o console log. Você vê que nesse caso, está travado aqui o meu terminal, né? Eu não posso fazer mais nada, eu teria que sair para poder botar outra coisa, mas a ideia é que ele fique travado por enquanto mesmo. Então aqui agora, ó, eu vou entrar no localhost 3004, que foi o que eu coloquei, e ele deu o cannot get. Vamos ver o porquê aqui. Tá? Está escutando 3004, usando o cycle routes, tá? Beleza. Vou descer aqui por enquanto. Esse daí foi porque tu não criou nenhuma rota raiz, sabe? Só criou /Hector. Ah, pode Aí crer. por padrão, Express já retorna aquela lá. Pode crer, eu esqueci de passar a rota lá, é verdade. Valeu. Tem que passar o Hector aqui, né, gente? Bora. Então, com isso, ó, já está funcionando. Eu já conectei aqui o quê? O meu Node com o banco de dados. Esse aqui é o retorno do banco de dados dos atores. E você vê aqui, ó, que ele me dá exatamente só os atores. Se eu chegasse lá, só para via de fato, eu falei que esse aqui desestruturado, ele me dá aquele objeto, né? Se eu tirasse essa desestruturação, eu tenho que parar o Node Index e rodar ele aqui de novo. Voltasse e tentasse fazer a requisição aqui de novo, você vai ver agora que ele vai demorar um bocado, inclusive, para botar no objeto JSON, porque ele vai vir muito mais informações do que eu queria aqui, ó. Tá vendo? Olha essa aqui, ó. São infinitas informações de tudo que está criado lá no database que eu nem quero. Não faz nem sentido ter isso. Então, é por isso que eu já desestruturo ele aqui direto, para eu poder não ter que lidar com aquilo que eu não preciso. Beleza? Vamos lá, então, de novo, só para a gente entender o que estava acontecendo. Eu criei aqui no meu index aqui, que é basicamente as rotas que eu estou criando, né? Eu tive que comentar o da turma 23, porque ele ainda não está feito, né? Então ele estava dando problema, porque ele busca todo o script que a gente colocou aqui. Eu coloquei para escutar a porta 3004, que a 3003 já estava sendo utilizada, né? Fiz aqui a configuração, fiz um get, ou seja, só pegar o que está dentro daquele database, nessa rota criada aqui por mim, né? E passei aqui a query que eu quero executar dentro dele. Através do REST, eu transformo isso que foi devolvido para mim, para a gente ver em formato JSON. Beleza? É bastante coisa, né? Como eu estou fazendo rota, é obrigatório colocar o módulo exports e a rota que eu estou utilizando aqui, senão ele não vai funcionar também. E isso daqui eu talvez fosse demorar um pouquinho para lembrar de fazer. Muito obrigado, Miguel, inclusive. Até aqui, de boa? Sim ou não? Tá todo mundo chocado aí? Qual é a da parada? Ninguém tem dúvida? Sério mesmo? Vai dar para criar uma API com isso aí também. Entendeu? Deu replicar, não? Ah, normal. Demora um pouquinho mesmo. É muita coisa, né? A gente ainda não viu e tal, oficialmente, então... Beleza. Mas e se... Olha aí, ó. E se eu quisesse, ao invés de consultar lá, adicionar coisa lá? Olha que maneiro. Uma coisa diferente, né? Eu não quero mais agora ser só consultor. Eu quero adicionar Breguet nesse bagulho aqui. Como é que eu faria, então, para adicionar ele? Vou ensinar duas formas de adicionar, tá? Uma forma, obrigatoriamente, pelo menos que eu saiba, tem que utilizar
o Insomnia, por exemplo, que é um programa, né, para ajudar nesse sentido, para fazer uma requisição. E a outra a gente pode ou não utilizar, e pode fazer via link direto, tá? Eu vou fazer as duas aqui para vocês. Então, vamos lá. Agora, então, eu quero fazer o quê? Ó? Adicionando pessoas na tabela. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer quase a mesma coisa, não. Vai ter um bocado de coisa diferente, mas o início é basicamente igual, né? Eu vou ter que criar uma rota para ele. Então, routes. Só que agora eu não quero fazer o método get. Eu quero fazer o método post. Então, eu vou botar post aqui, porque eu quero colocar informações lá, tá? E aqui eu vou criar a rota que eu quero, né? Primeiro. Então, qual é a rota que eu vou querer? Nesse caso aqui, eu vou botar, por exemplo, add actor, tá? Vou passar aqui, por exemplo, o first name. E vou passar o last name, já que eu quero o nome aqui, né? Last name. Então, o que eu estou fazendo aqui é criar uma rota dinâmica, tá? E essa rota dinâmica aqui, ela vai estar em add actor. E aqui eu vou passar qual vai ser o primeiro nome do ator e o último nome do ator, beleza? Aqui vai ser, como é uma função assíncrona, né? Estou fazendo uma requisição para colocar lá agora, então vai ser async. A gente também vai ter a nossa requisição e vai ter a nossa resposta. Com isso aqui, faz a nossa arrow function e vamos começar. Primeiro de tudo, eu preciso conseguir pegar quem é esse parâmetro que está aqui dentro da minha rota dinâmica. Os dois, né? Então, eu vou criar aqui uma constante para guardar ele. Ó. Const first name. Nesse caso, vai ser igual a quê? E aqui vai ter uma parada que é bem parecida com o React, se você para pensar. Quando eu estou fazendo uma requisição, nesse caso, porque é uma requisição post, né? Eu estou pegando só, não estou puxando, só esperando a resposta, eu vou pegar aqui o REC. E esse REC aqui, ele tem uma coisa chamada params. Então, eu posso botar o params aqui. E quando eu colocar o ponto, vocês já vão ver que ele vai identificar dois parâmetros, ó, o first name e o last name. E ele identifica esses parâmetros da onde? Exatamente daqui, ó. Esses dois parâmetros, eles são identificados e pegos de forma dinâmica dessa forma aqui. Lembra lá do React que a gente conseguia pegar através do match.params e pegar o ID? É quase a mesma coisa, se você parar para pensar. Tem uma lógica bem parecida, tá? Sendo que, nesse caso, especificamente, o nome do parâmetro vai ser aquele que a gente passou como parâmetro para a rota dinâmica. No meu caso, pelo menos para mim, faz bastante sentido, né, pensar dessa forma. O last name, então, vai ser literalmente a mesma coisa. A gente vai colocar aqui o hash.params e aqui vai passar o last name, que ele já dá para a gente ali e autocompleta. Tranquilo. O que eu preciso fazer, então, agora é colocar a coisa dentro do meu banco de dados, né? Então, vou precisar fazer a mesma coisa quase que eu tenho aqui. Só que a diferença é que agora eu não estou recebendo, então não preciso criar uma constante. Eu posso executar direto a query que eu quero dentro daquele meu database, tá? Então, para executar ela, como eu estou fazendo o quê? Uma requisição, eu vou começar aqui com o await, né? Lembrando que ele é uma requisição, então não é assíncrono, né? Vou precisar fazer ele esperar, ele fazer aquilo. Vou pegar o meu com, que é nada mais, nada menos o quê? Que o nosso require aqui do MySQL, tá? Porque a gente criou. Vou dar aqui o execute. E aqui eu vou passar a query que eu preciso passar para colocá-la dentro do banco de dados. Só que como eu quero passar essa query de forma dinâmica, eu vou usar template literals. Lembrando que isso aqui é JavaScript, tá, gente? Então, template literals, tudo literalmente funciona como JavaScript, porque é JavaScript. Como é que eu faço, então? Não sei se vocês lembram agora. Como é que eu faço para inserir dados numa tabela? Lembra lá do início da aula? A gente tem que usar o que aqui? Muito bom, parabéns. Insert, into, onde eu quero inserir? Em que tabela eu quero inserir? No ator, né? A gente está trabalhando com ator por enquanto. E eu quero inserir valores, né? Então, values. A partir daqui, eu vou passar o quê? Os valores que eu quero inserir. Então, vou botar aqui, por exemplo, null, para a gente continuar exatamente lá como a gente fez no Workbench, né? Para quem não lembra. Tá aqui, ó. Vou passar null. Agora a gente vai ter um outro ator aqui que vai ser quem? O Felipe. Então, a gente vai ter aqui agora o Felipe, ó. Mas a gente vai passar depois, né? Porque a gente quer dinâmico. Então, vamos lá. Dinamicamente aqui, eu vou passar quem? O JSON, eu vou passar o first name, né? Só que esse cara, ele precisa o quê? Ele precisa ser passado como uma string. Como eu estou passando um parâmetro, eu vou utilizar aqui o quê? O JSON.stringify, tá? E dentro dele, eu vou passar o first name. Que assim eu garanto que esse cara aqui, ele está o quê? Ele está sendo passado como uma string, porque a gente vai precisar no nosso JSON, tá? Vou passar agora também o last name, então vou fazer outra parte aqui, mesma coisa, ó, JSON.stringify, e aqui eu vou passar agora o last name. E por último, o que faltou nesse caso foi o... Deixa eu dar uma olhada como é que ele ia lá, só para ter certeza, porque ele precisa que a gente passe os dados exatos. Hector tem a coluna ID, que a gente passou nulo, ok, first, last e update, né?
Porque a idade foi o que a gente criou, Miguelzinho. A gente está, por enquanto, trabalhando só no saque lá mesmo. Então, para passar o update, olha que legal. Eu posso passar a função que existe lá dentro do MySQL, né? E que função é essa? É o curDate. Simples assim, ó. Tá feita a nossa requisição que vai ser feita lá dentro do nosso banco de dados. Beleza? Rafa, se ele vem automaticamente não seria uma string? Então, não funciona muito bem assim não, porque como ele vem uma string, mas a gente está utilizando o método JSON, eu preciso que ele venha ali com a string dupla, tá ligado? Tem um monte de coisinhas a mais que vai influenciar na hora do dado vir para a gente, senão ele não vai ler. Então, para garantir que ele vai vir com uma string dupla, porque é como o JSON, não sei se você já viu o JSON, mas a gente vai trabalhar com ele já, né? Construir o nosso JSON. Ele tem que vir tudo com string dupla. E não necessariamente ele vem. Então, a gente já trata esse dado para evitar algum tipo de problema. Beleza? Tem que fazer isso por toda a tabela, não tem algo menos custoso? Como assim por toda a tabela? Quer botar o áudio aí para falar, Matheus? Então, Rafa, toda tabela que a gente tiver no banco vai ter que fazer isso aí, adicionando pessoas na tabela? Adicionando essa- Não. Eu estou fazendo pelo Node, mas dá para fazer isso pelo próprio MySQL, sem problema, tá? Não, porque já 1000 tabelas, pô, fazer uma por uma? Não, isso aqui é só para ensinar como é que você pode colocar os dados no teu banco de dados via back-end. Certo. Show? Mano, Mas não é a entendi. única forma, não. Dá para fazer lá pelo Workbench também, dá para fazer direto. Não, beleza, mas assim, haveria alguma prioridade de fazer isso pelo back-end? Assim, em alguma situação não, tem que ser feito pelo back-end porque pelo Workbench não dá certo. Porque, afinal de contas, nem todo banco de dados tem uma interface gráfica, né? Uhum. Então, aí a questão é, tem alguma situação que a gente precisa fazer isso obrigatoriamente dessa maneira? Olha, não sei te responder. Sabe essa aí, Miguel? É porque assim, né, o banco de dados, ele funciona separado da interface, né? O Workbench lá, Sim. ele só se conecta da mesma forma que a gente está se conectando aí, né? Então, Uhum, todo back-end vai ser assim, vai ter as queries escritas assim na mão, né? uhum. Porém, existem algumas coisas que a gente vai aprender mais para frente, que são os ORM, né? Que vai facilitar esse trabalho de ter que escrever essas coisas gigantes aí, né? Qual- Mas, qual- basicamente, a lógica é essa. É sempre Então, entendi, beleza. Você falou o quê? Array o quê? array. Array. Não, eu escutei array, juro que... Ah, ORM. ORM. Ah, tá, ORM, Ah, beleza. Ele faltou um batinho pra dentro aí, foi quase, foi quase. Valeu. beleza, valeu. Bom, e agora o que a gente vai fazer agora é uma requisição para pegar os dados daquela tabela. Por quê? Agora eu estou inserindo os dados nessa tabela, mas eu quero saber se os dados que eu coloquei lá estão lá, né? Faz sentido, né? Então eu vou fazer uma requisição para pegar os dados da tabela. Nesse caso específico, vai ser literalmente a mesma linha que estava ali em cima, né? Então eu vou dar aqui, ó, o await, vou colocar aqui o pom.execute, e agora a gente vai executar o quê? A nossa tabela, a nossa query para ver como está a tabela, né? Então, beleza. Fiz aqui a query para ver a tabela. O que eu preciso fazer aqui agora é que... beleza. Isso vai me devolver todos os dados e tudo mais, mas eu quero ver só se o dado que eu vou colocar, ele vai estar lá dentro ou não. Então, sequelize uma RM, boa. Então, a gente vai ter que fazer o que aqui? Vou fazer um filtro, por exemplo. Então, vou fazer... Isso aqui é opcional, tá? Vou fazer um filtro. Então, vou pegar o data.filter. Vou botar aqui, por exemplo, o name. E eu vou verificar o quê? Como ele me devolve um objeto, eu vou pegar, ele é um array de objetos, né? Então eu vou pegar name.firstName e vou verificar se ele é igual ao próprio firstName que eu vou passar lá. Se ele for igual, eu quero que ele só me devolva aquele dado. Para ele me devolver toda a tabela, eu tenho que deixar lá embaixo, chegar e ver. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar a minha resposta e eu vou botar aqui no JSON e vou botar aqui o filter, que são os dados já filtrados. Tranquilo? Então, como é que eu vou fazer agora para adicionar esse cara aqui na minha tabela? Eu vou abrir aquele programinha que eu falei com vocês lá, né, que é o Insomnia. Então, vamos lá abrir o Insomnia. Peraí, deixa eu passar para cá. Abrir o Insomnia aqui. E agora eu vou pegar aqui, eu vou criar aqui uma nova requisição, HTTP, tá? E vocês veem que o programa, ele basicamente é o seguinte, ó, aqui eu tenho as requisições que eu vou precisar fazer, ó, que eu quero fazer, né, get, post, put, patch, delete, option, head, por aí vai, né? Aqui eu vou passar onde eu vou fazer essa minha requisição, beleza? E aqui eu vou mandar o send, e ele desse lado vai me mostrar se a requisição foi bem feita ou não foi, se ela deu certo ou não deu, e por aí vai. Faltou só uma coisinha para a gente fazer, né? Eu fiz umas queries adicionais aqui, então eu vou precisar o quê? Rodar o Node Modules de novo aqui, o Node Index, desculpa. Então eu rodo o meu Node Index aqui, para ele garantir que eu estou pegando todas as alterações que eu fiz aqui, tá?
então eu vou lá dentro para ele. Só que eu passei uma rota específica, então tem que ter essa rota aqui. Então, como ele pega o HTTP, dois pontos lá, localhost, vamos copiar dele aqui, ó. Vamos colar, e agora eu vou passar a rota que eu passei lá. E que rota foi essa que eu passei? Vamos olhar lá para a gente poder não colocar errado. Ó. Eu passei a rota @Hector, barra o primeiro nome que eu quero colocar, barra o segundo nome que eu quero colocar. Então é isso que eu vou botar aqui, ó. Hector, barra o primeiro nome. Quem vai ser aqui o Felizardo da vez? Vai ser o Miguel. Miguel é pica, né? Então vamos botar o Miguel. Miguel, barra Ângelo. Desculpa aí, Miguel. Vai sem acento mesmo, tá? Então, quando eu chego aqui e mandar esse send, o que, que vai acontecer? Deu um problema, para variar, né? Ele não deu o cannot get aqui pra gente... Ele não conseguiu pegar ele aqui. É ó. porque tu não trocou o método ali. Eu não troquei o método, óbvio. Valeu. Isso. É post, né, gente? A gente botou post lá. Só pra gente dar uma olhada, o método é post, não get. Boa. Então, vamos clicar aqui, mandar o send. Pronto, ó, tá criado. O objeto Miguel, ou melhor, a pessoa, o ator Miguel, agora está criado. Tu vê que ele já deu o ID 201 aqui, né? Por que 201? Porque já existiam 200 nomes naquela minha tabela. E o Miguel ficou como 201. Por que não apareceram os 200 aqui? Porque a gente fez um filtro dos dados, para aparecer só o dado filtrado. Se eu tivesse posto data direto aqui, ele apareceria todos os 200 nomes. Ah, mas como eu tenho certeza que atualizou? Tu vem aqui, ó, e dá um F5, atualiza, ele vai devolver para você, você desce lá embaixo e tá aqui, ó, Miguel Ângelo. Beleza? Ficou claro aí essas paradas? Tem alguma dúvida? Vamos revisar então o que aconteceu? Ó, eu utilizei o método post, tá? E nesse método post eu passei aqui dinamicamente a rota que eu quero criar. Isso aqui é como se fosse o React, tá? Aqui é a mesma coisa, como se fosse o React também, ó. A gente pega os parâmetros, né, através do params, que são os mesmos parâmetros aqui de dentro, executamos uma query SQL, nesse caso uma query que foi feita dinamicamente, né, para que o primeiro nome que a gente colocasse, o último nome, ele fosse de acordo com o que eu colocasse, ele não fosse fixo, tá? Fiz uma requisição para pegar os dados, e para eu não mostrar toda aquela tabela lá no meu Insomnia, eu fiz a filtragem do meu dado aqui, para ele mostrar só aquele que eu coloquei, que é o que me interessa, né, para saber se ficou. E depois eu fiz essa requisição, né, a resposta da requisição, no formato JSON ser lida no meu filter. Aí aqui, dentro do nosso 3004/Hector, que é aquele primeiro lá de cima que a gente criou, como a gente utilizou o método post, agora a gente consegue pegar também o quê? O que foi devolvido para a gente lá, tá? Essa foi mais ou menos a dinâmica do que a gente fez. É só para mostrar o item que a gente adicionou, Lucas. Porque se não der certo, ele vai aparecer aquele errinho que tá lá no que deu antes no Insomnia, né? Quando eu tinha usado aqui o método errado. Erro 404, tem um monte de erro, né? Tem uns status, bastante status de erro. É que nesse caso ele apareceria os 200 itens aqui. Eu teria que correr até lá embaixo para ver. Então por isso que eu filtrei para aparecer só aquele que eu coloquei. Tem uma outra forma de fazer isso também, que é passando no body a nossa requisição que a gente quer fazer. Vamos fazer, então, agora passando no body? E depois a gente dá um intervalinho para voltar e trabalhar o nosso banco de dados e conectar os dois? Pode ser? Sussa? Então, vamos lá. Vamos fazer um outro método post aqui também, só que agora eu vou fazer uma requisição via body, tá? Por quê? Isso daqui, se vocês perceberem, lá no Insomnia, eu passei aqui como se fosse dentro do nosso browser lá, né? Do link do navegador lá do nosso browser. Eu não quero fazer assim, eu quero passar um objeto JSON, tá? Então tem uma outra forma de fazer, que geralmente eu acho que até vai ser mais utilizada, tá? Posso estar até falando besteira, mas pelo que eu vi, a maioria do pessoal usa mais isso. Então, de novo, ó, vamos criar uma rota, tá? E a gente vai fazer de novo o método post. E nesse caso específico aqui, eu vou dar uma outra rota, tá? Ele vai ser @Hector só. Por quê? Por que eu não estou passando a rota aqui dinamicamente? Porque eu vou criar o objeto JSON em que eu vou fazer a minha requisição lá dentro do Insomnia, tá? Tá, o Miguel está respondendo as perguntas, tá tranquilo. Qualquer coisa vai falando aí. Então, de novo, ó, é uma função assíncrona, tá? Então, eu vou passar aqui a minha requisição que eu vou ter, né? E a resposta. Vou abrir aqui o nosso objeto. E aqui vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez lá em cima. Aqui a gente não pegou através do params.firstName, só que agora eu quero fazer via body. Ou seja, eu vou ter que pegar esses dados quando eu colocar lá no meu body. Então, aqui, eu vou ter que desestruturar esses dados do body que eu vou criar lá. Então, vai ser first name, last name, desestruturado do rec.body.
Ah, como é que eu sei o que é o rec.bar, Rafa? Não sei o quê. Beleza, ó, não sei o que é. Dá um console.log rec.bar. E como é que a gente consegue ver esse console.log aqui, por exemplo? A gente pode chegar aqui, ó, abrir o terminal, tirar o node index e rodar o node index aqui. Ele não deu erro, então ele não vai aparecer para a gente essa porcaria, né? Beleza, que legal. Depois a gente roda aqui para ver ele. Vamos lá. Vamos tirar ele aqui e vamos continuar fazendo. Esse rec.bar ele é nada mais nada menos que um objeto em que ele vai guardar o que a gente vai passar, que a gente vai passar de bar lá dentro do Insomnia. Beleza? Então vamos deixar ele comentado aqui por enquanto e vamos continuar. Aqui a gente faz a mesma coisa quase que a gente estava fazendo lá em cima, né? Eu vou passar um await aqui, o com.execute. Opa, não quero emitir, eu quero executar, tá? Vou passar a mesma query, literalmente a mesma query. Então, vou chegar aqui em cima e vou copiar, tá? Vou copiar essa query aqui inteira. Porque eu quero continuar passando aqui exatamente o que eu passei na outra, só que a gente vai mudar só o tipo de dado que a gente vai pegar, tá? Vou basicamente colar aquela linha inteira lá de baixo também, porque a gente vai ter a mesma característica. Então, vou pegar aqui e vou colar eles. Então, a única coisa que a gente mudou, propriamente dito, foi a forma como a gente está pegando e como a gente vai receber e enviar os dados para lá, tá? Então, continuei pegando aqui os dados depois de executar a query para inserir lá na minha tabela, filtrei aqueles dados e agora eu vou pegar aqueles dados e receber ele num formato JSON. Beleza? Então, vamos lá no Insomnia. Aqui agora a gente vai fazer um pouco diferente. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar o quê? O body, né? Então, eu vou ter que passar aqui o corpo do que eu quero colocar. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou mudar, né, a minha rota, afinal de contas, eu mudei ela. Coloquei agora add-hector, e aqui eu vou ter que passar no body o que eu quero colocar. Então, nesse caso aqui, eu quero o quê? No formato JSON, né? Então, eu vou criar aqui, ó, vou tirar, e ele vai vir aqui no JSON. Então, eu vou criar um JSON. Não sei se vocês lembram como a gente cria um JSON e tudo mais, mas um JSON, ele sempre tem o quê? Tudo em string, né? Então, o que eu quero passar lá? O que eu botei no body que eu queria pegar? Não era exatamente o first name e o last name? Então, eu só preciso fazer o quê? Passar o first e o last name. O resto não preciso passar. Afinal de contas, ó, só eles que são o quê? Só eles que são dinâmicos. Os outros dois sempre são o quê? Um é nulo para ele passar automaticamente e o outro é uma função que ele vai pegar do SQL e executar. Então, dinamicamente, a gente só vai ter esses dois carinhas. Então, por isso que eu só vou passar eles dois dentro do meu objeto, tá? Então, o nome aqui agora vai ser quem? Vai ser, sei lá, vamos passar aqui Pedro. Lembrando que é um objeto, tá? Tem que botar vírgula, tudo direitinho. E o sobrenome. Eu vou botar nome e sobrenome não, né? Vamos botar name, first name, last name. First name, last name, Pedro Careca. Para quem não conhece o Pedro, ele é careca. Vou deixar claro aí. Né? Beleza. Quando a gente rodar isso aqui, na teoria, se tiver toda a query tudo certinho, tudo o objeto JSON passado, ele vai mostrar para a gente aqui que ele adicionou. Então, vamos clicar. Eu não dei o node index, pelo visto, né? Então, vamos lá. Vamos dar um node index para ele rodar. Beleza. Agora eu venho aqui no Insomnia e rodo. E, ó, Pedro Careca foi adicionado. Você vê que ele adicionou tanto o ID quanto o last update aqui, mas, nesse caso específico, ele também adicionou aquilo que era o quê? Que era dinâmico, que foi só o que a gente passou aqui no nosso corpo do JSON, tá? Para ter certeza de que ele foi adicionado lá que a gente faz, vem aqui, dá um F5 e vai até aqui embaixo, ó. E agora tá aqui, ó, Pedro Careca, e com o ID bonitinho, né, 202, e com o last update, que é uma função, ele pega exatamente na hora que a gente criou, enfim, toda a data bonitinha, tá? Então, a gente viu duas coisas aqui. A gente viu como adiciona via o link direto aqui, né? Que é só colocar a rota dinâmica e colocá-la aqui, ou colocar pelo corpo do JSON e criar aqui o meu objeto JSON para enviar. Nesse caso aqui, esse é o método post. Quando a gente voltar agora do intervalo, a gente também vai fazer um método delete, tá? Para poder deletar algum dado e verificar como ele se comporta depois de deletado, como esse ID aqui especificamente se comporta. Beleza? Todos nós seremos carecas, gente. Isso aqui é só uma questão de, tipo, tempo. Mas vai dar tudo, todo mundo chega lá um dia. Eu até sou cabeludo com 32, mas estou pensando aí também que já chega a minha vez, não tem jeito, mano. Cabelo é passageiro, né? O que fica é só as entradas. É isso aí, concordo contigo, Ivan.
Concordo contigo. E não passa minoxidil não, que dizem que minoxidil, o cabelo cresce, outra coisa dessa, hein? É o que dizem aí, sei não, hein? Então não tem nada a ver com isso, não. Se quiser passar, passa aí, tu que sabe. Mas em relação ao que a gente viu até aqui, tá tranquilo, gente? Lembrando que qualquer dúvida pode falar ou pode escrever. Bosta resolve? Pô, eu não vou passar não, cara, vou ficar careca. Obrigado, tá tranquilo. Qualquer dúvida, tem o Miguelzinho aí no chat, tá? Ou pode abrir o microfone para fazer a pergunta. Caso eu não saiba, tem o Miguel para responder. Caso o Miguel não saiba, tem outra pessoa. E a gente vai se ajudando assim, tá? Lembrando que a ideia aqui é a gente aprender todo mundo junto e não ter vergonha e tudo mais, ou alguém, enfim, que não souber ficar com dúvida. A ideia é a gente tirar essas dúvidas aqui conforme a gente vai conversando. Até aqui ficou de boa? Antes de ir para o intervalo, vamos fazer mais uma coisa interessante? Vamos criar uma outra rota? Só para na rota, no caso específica dessa database? Vamos lá. Estou entendendo nada do matéria, mas a resenha tá legal. Faz parte, faz parte. Vamos criar rapidinho aqui, ó, uma rota para esse daqui. Também vai ser um get, tá? Nesse caso aqui, agora a gente vai querer pegar, por exemplo, os filmes, tá? Eu vou passar filme. Vou fazer aqui um async. Se não estiver entendendo, pode falar aí, Cadu, que a gente olha aí e faz de novo. O Miguel pode pegar uma parte aí que eu não tenho explicado bem. A gente vai fazendo essa parada. Esse aqui é bem simples. É basicamente igual a esse aqui, ó. A gente vai fazer uma requisição e voltar com data. Então, bota aqui, ó, e volta com data. O que está acontecendo aqui agora? Vou ter que rodar... Sempre que eu fizer uma alteração, e a gente vai precisar instalar uma dependência para poder não ter que fazer isso, mas, enfim, eu tenho que parar o Node.index e rodar ele de novo, tá? Para ele poder pegar aquela notificação. Isso sem instalar as libs que fazem o Node.index se atualizar, tá? Então, quando eu venho aqui agora, se eu vier agora aqui em filme, você vê que ele devolve para mim os filmes. Opa, ele está devolvendo o ator porque eu não mudei a query, né? Burrão. Eu copiei lá. Esse é o problema de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Esqueci de mudar aqui, né? A gente quer filme. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui agora de novo. Agora vai, hein? Então, F5. Agora sim ele vê os filmes, tá vendo? Então, eu posso pegar aquele banco de dados e, através da rota que eu criei ali no back-end, eu fazer a consumo desse banco de dados especificamente de tudo que tem lá dentro dele, né? Então, você vê que eu botei filme, ele apareceu aqui, ó, os filmes. Se eu colocar actor, ele aparece de novo aqui os atores, igual estava aparecendo. Beleza? Aí, com isso, a gente terminou de trabalhar o Sakla por enquanto. No próximo bloco, por assim dizer, a gente trabalha o banco de dados que a gente vai criar. A gente adiciona umas coisas nele também, tira algumas coisas dele com delete, por aí vai. E aí, com isso, a gente pode depois tentar fazer uma outra coisinha que vocês queiram, enfim. Mas já tem bastante coisa, né? Acho que já é bastante coisa que a gente está trabalhando aqui diferente e dá para vista. Beleza? Podemos ir para o intervalo, então? 10 minutinhos só, para beber uma água no banheiro. Aí a gente volta 4h40, vai. 13 minutos aí, aproveitando para ficar redondo que eu tenho toque. Então, deixa eu pausar aqui. Bom, então agora a gente vai fazer uma coisa mais interessante, que é o nosso próprio banco de dados, né? Fazer a consulta do nosso próprio banco e, ao mesmo passo, fazer os dois ficarem conectados para que a gente consiga, tipo, criar as rotas para verificar tanto um quanto o outro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é que lá naquele primeiro momento a gente fez o quê? A gente comentou esses caras aqui, então vamos descomentar, porque agora a gente vai trabalhar aqui nas rotas da turma 23, beleza? Eu posso descomentar ele aqui também, porque a gente agora vai fazer a mesma coisa. Então, assim, o início vai ser igual, tá? Então, se o início vai ser igual, eu vou dar um copia e cola desse cara aqui, só vou modificar quem? O nosso nome do banco de dados aqui. A porta tem que ser igual, afinal de contas, a gente vai acessar do mesmo lugar, né? A gente vai criar rotas. Então, eu vou chegar aqui e vou simplesmente colar. Só que agora, o nosso banco de dados não é mais o Sakla. Qual é o nosso banco de dados? Não lembro. Não é esse nome que está aqui não, tá, gente? A gente vai olhar aqui. Nesse caso específico, é até, né? Mas, enfim. O nosso banco de dados aqui, ele é o turma 23. Aqui poderia ter outro nome, não teria problema, tá? O nome que tem que estar é no banco de dados mesmo. Então, como o banco de dados está com o mesmo nome do arquivo, nesse caso específico, é o próprio turma 23. Então, vamos copiar ele aqui, ó, já sai daqui, e vamos trocar aqui do Sakla para o turma 23. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer umas coisas razoavelmente parecidas, só para a gente entender como vai funcionar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, já fiz as rotas lá, né? Só para lembrar aqui, ó. Peguei o Express, que foi aquela lib que eu instalei para poder fazer o nosso servidor. Defini as rotas dele aqui, né, através do index, beleza? Guardei esse valor aqui na constante routes. E aqui eu tenho, basicamente, a minha pool para fazer, que vai ser exatamente aquela requisição onde, como a gente vai fazer a requisição no banco de dados. Primeiro, a gente vai começar com o método get mesmo. Então, vamos pegar aqui e criar uma rota só para a gente ver como ele está funcionando. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o turma 23. Essa rota vai ser que a gente vai acessar esse outro banco de dados nosso. Então, eu vou continuar aqui da mesma forma.
async, res, né? Requisição e resposta, e vou simplesmente fazer aquela nossa query básica só para buscar e verificar se está tudo funcional, tá? Então, com.execute, e aqui a gente vai fazer o select, from, vou pegar de tudo daquela tabela, a gente só tem uma coisa no caso, turma 23. E aqui eu vou dar o res.json, tá? Com isso, na teoria, eu já tenho acesso a esse cara dentro, lá no mesmo lugar, da mesma rota que a gente tem, só com uma rota diferente. Então, vamos só rodar o node index de novo, para ele pegar aqui agora as nossas modificações, né? Verifica que ele não deu erro, se ele não deu erro é uma boa coisa. Então, a gente vai lá agora dentro do nosso localhost, ao invés de acessar Hector, a gente acessa o turma 23. Opa, deu um problema. Então, vamos lá agora que o index vai dar um problema para a gente aqui, ó. Ele disse que ele não... porque a gente não conectou, né, o database da turma 23. Então, a primeira coisa, na verdade, que a gente vai ter que fazer é entrar dentro do nosso container. Lembra, esse turma 23 ele só existe dentro da minha máquina por enquanto. Eu ainda não entrei dentro do container e coloquei esse database lá. Então, vou precisar executar de novo aquele exec que a gente fez daquela vez. Então, docker exec. Aqui a gente vai botar ó, "-i", depois eu vou passar esses comandos para vocês tudo direitinho, tá? Nesse caso, a gente não mudou o container, continua sendo... Vou botar tudo já aqui, né, porque tá, a gente só vai mudar o banco, tá? Eu executo dentro do meu container, no modo interativo, passo o nome do meu container, entro no MySQL, passo o localhost, né, que é esse "-h" aqui, 127.0.0.1, passo o password desse meu banco, e agora eu referencio só o banco que eu quero, que nesse caso é o turma 23.sql. Quando eu fizer isso... Opa! Então, lembra que eu falei para vocês que tinha um erro quando a gente importava lá no turma 23, que eu tinha que apagar essas paradas aqui? Então, é esse erro que está acontecendo comigo. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas vou falar exatamente o que eu fiz para ele funcionar. Vê que ele deu um erro aqui. Ó. Na linha 1, ele não conhece o collation, o TF8, blá, 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 blá. Quando você olha na linha 1 aqui, o que ele está colando aqui, basicamente, é só um comentário. Mas, mesmo assim, ele está influenciando. Então, o que eu fiz aqui? Se o Miguel depois puder dar uma dica, se ele souber também sobre, óbvio, né? Eu tirei tudo que estava comentado, literalmente tudo que estava comentado desse meu arquivo. Então, a gente vai fazer literalmente isso agora tudo na mão aqui para poder deixar ele parecido com o que ele estava, né? Eu vou tirar esse encryption aqui também. Eu vou tirar esse cara aqui, vou tirar esses comentários todos. Vamos lá, tá. Esse engine aqui também não vai precisar. Vamos tirar ele. Tirar esses outros comentários. Tirar esse aqui. Tirar esse aqui. E tirar esse unlock aqui também, tables, que não tem necessidade. Então, o que eu deixei aqui foi basicamente só um script do que teria que fazer lá. Né? Agora vamos rodar de novo no Node Index e ver se ele funciona. Rodei, por enquanto ele pegou. Vamos chegar aqui, vamos dar um F5, e ele ainda quebrou. Vamos voltar lá para ver o que está acontecendo. Um novo database turma 23. Sabe que eu já conectei, mas vamos lá de novo. Ó. Vamos chegar lá, vamos executar de novo turma 23. Agora ele está dando uma outra linha. Ó. Tem um erro de sintaxe no use turma 23 at linha 2. Então ele está dando um erro aqui neste cara específico. É ponto e vírgula da linha 1? Faltou ponto e vírgula da linha 1. Perfeito. Exatamente. Então vamos dar aqui o Node Index, vamos voltar lá ver que vamos para baixo que vai vendo aqui, ó, deu erro de novo, volta. E aí ele vai vir aqui, o novo database, é porque a gente não conectou a database, né? A gente rodou o bagulho e não conectou. Agora ele está dizendo que tem um erro aqui no alunos write na linha 10. Então vamos lá, provavelmente... Cadê? Write na linha 10. Vamos tirar esse lock aqui também. Beleza, vamos ver se agora roda. Vamos lá de novo, exec, rodei, e continua um erro aqui no values do Yuri Storlas aqui. Vamos tirar então aqui o nome que está vindo aqui também. Vamos tirar ele. Olha que coisa chatinha, né? Vamos lá e vamos rodar de novo. Agora ele conectou, vai entender, né? Beleza, então agora eu tenho o meu banco de dados lá. Como é que eu tenho certeza que esse banco de dados está lá? Eu posso dar o docker exec -it, passar o nome do container e dizer o tipo que eu quero de terminal, que no caso é o bash. Vem aqui, então, a MySQL, -u, root, -p, e nesse caso aqui a gente pode passar o password aqui, porque a ideia é só treinar. Opa! Tem de errado aqui. Ele não, porra, o P ele está substituindo aqui o caractere aqui. Tá fora aqui, vou escrever de novo, vamos lá.
MySQL -u, root, -b, password. Agora foi, vamos entender, né? Show databases, coloquei aqui e o Turma 23 está aqui dentro agora, beleza? Então, com isso, a gente já conseguiu colocar o nosso container Turma 23 dentro do SQL. Então, agora a gente pode sair aqui, a gente pode sair dele aqui, e agora pode download index, que é provável que funcione. Então, vamos voltar lá agora e vamos mais uma F5, e ele não funcionou de novo. Vamos voltar para ver o porquê. Porque eu estou tentando pegar o table turma 25, né? Só que, na verdade, não é o table, não é turma 25, é alunos. Então, aqui é alunos. Ficar ligado nisso aí também. Qualquer errinho, ele trava. De certa forma, é bom, né? Agora sim, ó. Como a gente excluiu o que estava lá dentro do banco de dados, que era aquela criação do Yuri, ele devolveu vazio, né? Mas ele está conectado aqui. O que a gente vai fazer, então, aqui agora é o quê? Vamos fazer, então, uma requisição para colocar alguma coisa ali dentro, beleza? Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez. Vocês querem fazer os dois, tanto aquele com dinâmico e do body, ou só do body? Vocês que mandam aí. Pode falar, pode escrever. Quer fazer os dois, quer fazer um só? Fazer os dois para treinar e ver a sintaxe de novo. Pô, gente, devagar, um de cada vez, pô. Um de cada vez, tá bravo, hein? Vou fazer os dois, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Route 300. Fala 300, fala 300. Post. Vamos criar aqui, então, uma rota para a gente adicionar uma parada, né? Então, vamos... Essa rota aqui, de novo, é a rota que a gente cria, tá? Eu vou botar aqui add name. Como a gente vai fazer, então, o dinâmico, tanto com o parâmetro quanto do body, vamos botar aqui o dinâmico primeiro, ó. Vou botar aqui que eu quero passar um nome. Eu quero passar aqui também um sobrenome. E, nesse caso, eu também tenho a idade, né? Então, também vou passar a idade aqui, tá? Então, agora são 3, beleza? Como é que eu sei que são 3? Lembra que quando a gente criou, a gente verificou que a gente criou aqui, ó, o ID, ele é auto-incremente aqui, mas o resto não precisa ser nulo. Então, eu tenho 3 caras aqui para passar de forma dinâmica. Por isso que eu estou passando 3 dados dinâmicos aqui, beleza? Então, uma função assíncrona, eu tenho uma requisição e eu tenho a resposta. E agora a gente vai construir. Como a gente está pegando, então, do body, a gente vai construir mais ou menos daquela forma do params, né? Então, vamos lá. Const nome vai ser igual à requisição que eu tenho, né? O params, e nesse caso aqui, primeiro a gente vai botar o nome. Da mesma forma, a gente vai fazer com sobrenome. Então, rec.params.sobrenome. E da mesma forma, a gente vai fazer com a idade. Então, rec.params.idade. Beleza? Como a gente já pegou agora os dados que a gente quer colocar de forma dinâmica, eu preciso só fazer o que agora? Executar a query do SQL que eu quero adicionar lá dentro daquele meu banco de dados, né? Então, ó, await com.execute. E aqui a gente vai fazer a nossa query. Lembrando que como a gente tem dados dinâmicos, a gente precisa fazer um template literals, tá? Então, vou colocar aqui, ó, SQL, né? Vou inserir na tabela. Qual tabela? Turma 23, opa, mas nesse caso não é alunos, né? Desculpa. Inserir na tabela alunos os valores. E que valores são esses? Eu tenho o primeiro ID, né? Então, vou passar um null aqui. O primeiro caso é um ID. O segundo que a gente tem já é o nosso nome, né? Então, vou passar aqui os dados como json.stringify e vou passar aqui o nome. Vou dar uma vírgula aqui. Vou passar aqui o sobrenome, né? Então, vou fazer outra template aqui. Então, json.stringify, sobrenome. E vou passar uma outra, já que a gente tem uma terceira, né? Que é a idade. Então, json.stringify, idade. Então, eu já fiz minha query aqui, beleza? Com essa query feita, eu quero pegar os dados dessa query, né? Que foram modificados. Então, eu vou botar aqui data, vai ser igual a await, com.execute, e agora a gente vai executar simplesmente o que a gente quer pegar lá naquela tabela. Então, é o select, todos os dados, de qual tabela? Alunos. Beleza. Aí aqui a gente pode filtrar ou não, né, para verificar, mas no caso a gente não tem nada, então não precisa fazer o filtro. Eu só preciso pegar essa resposta. Então, res.json, que eu quero ler no formato JSON, quem? O meu próprio data. Com isso aqui, a gente já consegue ir lá no Insomnia e guardar esse dado. Falta só uma dica aqui, né? Eu fiz uma modificação, eu tenho que rodar um node index aqui de novo. Então, a gente vai lá no nosso Insomnia, né? Vou criar aqui uma nova requisição aqui, HTTP, vou colocar aqui post. Vou passar o quê? A URL que eu preciso passar. Então, nesse caso, vou copiar aqui só para ele pegar o HTTP e tal. Só que a minha URL não tem turma 23. Qual foi o nosso... Ih, faltou a rota que a gente criou, né? É add name, 2 pontos aqui, blá, 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 idade. Vamos copiar ele aqui.
porque a gente vai precisar só mudar ele aqui. Aqui a gente não passa dinâmico, a gente passa o quê? Automaticamente o nome que a gente quer colocar e sobrenome e idade. Então, por exemplo, aqui, ó, vou botar Rafael França 32. Quando eu chegar aqui e fizer essa requisição, se tiver tudo corrido bem... Opa, Tem aqui, 2 pode ser. barras ali no Tem depois da 2 porta. barras. Pronto, tá adicionado, beleza? Então, eu adicionei aqui, fiz a minha requisição no post, ele deu aqui, ó, 200, status 200 é o ok, né? E adicionou o nosso item que tem lá. Se eu chegar aqui agora e fizer aqui o refresh, tem o Rafael França aqui. Ah, quero criar um outro, beleza. Então, vamos lá. Marcos Vinícius. Quanto é a tua idade, Marcos? Não falou, vou colocar qualquer uma aqui, hein? 300. Boa. Vou dar um send aqui agora e você vê que, como eu não filtrei, ele me deu o quê? Ele me deu todos os itens que eu tenho dentro daquele meu data, né? Eu adicionei um segundo agora, ele me deu esse segundo. Vamos adicionar só um terceiro aqui, porque a gente vai fazer um delete para a gente ver uma coisa. Foi delay, né? Entendi. De boa. Lucas Schneider. Vou colocar Schneider assim. Schneider. E qual é a tua idade, Schneider? 3 anos também. Vamos lá. Coloquei aqui, fiz um send, adicionei o terceiro cara. Beleza? Show de bola. Então, aqui agora, de novo, ó, se eu chegar aqui e fizer aqui o nosso F5, a gente tem os 3 adicionados aqui dentro do nosso banco de dados, beleza? Show de bola. Só que agora, eu vou fazer um via body e depois a gente vai fazer só um delete para a gente fechar com chave de ouro e ver como é que se comporta. Especificamente, esse ID aqui, ó. Se eu deleto, por exemplo, o ID 2 e coloco um outro no lugar, ou o ID 3 e coloco um outro, o ID 1, como é que fica, né? Vamos ver exatamente como isso funciona. Vamos fazer só o do body, então, aqui, para a gente treinar como é que seria, né, as duas, mas a mais utilizada geralmente é a do body, tá, gente? Então, post aqui, o que a gente vai colocar aqui, então, desculpa, no body vai ser, por exemplo, add name, tá? Então, essa rota, lembrando, a gente que cria, tá? É a nossa rota para fazer aquele tipo de requisição. Então, aqui eu vou ter o rec e o res. Vocês vão vendo que as coisas vão se repetindo um pouquinho, né? Agora, lembra, o que eu quero colocar lá dinâmico no meu body? Eu quero colocar o nome, eu quero colocar o sobrenome, nesse caso. Eita. E quero colocar a idade. E, nesse caso, eles todos vêm de quem? Do rec.body. Beleza? Esse body, lembrando, é aquele que eu vou precisar passar lá no meu Insomnia para criar o JSON, tá? Então, eu vou fazer aqui a requisição de novo, né? Então, não vou precisar nem copiar, porque ela é literalmente igual a de cima. Eu vou pegar ela aqui, vou dar um Ctrl+C para não perder tempo, tá? Ctrl+V. E, na verdade, tudo é igual, né? O que está lá de cima. Então, eu vou pegar ele aqui também e vou copiar aqui embaixo. Fazendo isso, eu vou ter que rodar o Node Index de novo. Então, eu fecho ele e rodo. Venho aqui no meu Insomnia. Crio aqui, por exemplo, uma nova requisição. Boto o post. Só que agora eu quero fazer via body. Então, vou escolher o formato que eu quero mandar, né? Quero mandar em JSON. Vou abrir o meu JSON aqui e vou começar. Primeiro, eu tenho o nome, né? E, no caso do nome aqui, o primeiro vai ser... Quem mais ainda participou? Giovanni. Qual é o sobrenome aí, Giovanni? NPX Nodemon. Pereira? Show. Ah, ele fica com hot refresh nesse aí, show. Valeu, Miguelzinho. Valeu mesmo. Sobrenome, esse eu não sabia, não. Pereira, e qual a idade? 36. Idade, 36. Então, quando a gente chega aqui, dá o post e clica... Opa, eu não mudei, eu não botei o URL, né? Isso é difícil. Beleza, vamos pegar aqui, ó, de novo, só copiar aqui a URL, colocar, e agora a gente vai passar a rota que a gente passou, que é o add name. Quando eu faço agora a requisição, ele adicionou o Giovanni aqui em quarto, tá vendo? Então tá tudo funcionando direitinho, bem de boa. Ele faz um fetch aqui, demora um cadinho, dependendo do tamanho, mas no nosso caso é pequenininho, então tá sussa. Ou seja, independente de eu adicionar via body ou via aqui o nosso link, o body geralmente é aquele que a gente vai mais utilizar, ele vai funcionar e vai adicionar para a gente o nosso dado ali nesse banco de dados, beleza? Agora, vamos fazer uma coisinha um pouco diferente do que a gente fez para outra. Vamos usar esse banco de dados para fazer alguma coisa como se fosse uma API. Então, a gente vai usar o Insomnia bastante quando a gente for produzir APIs, por exemplo. Mas o que você literalmente quis falar com isso, Yuri? Não é que eu tava olhando ali no celular, o navegador tá aparecendo mesmo uma API de fato. Teria como você usar ele ali do jeito que ele tá agora? Pera, qual? Essa parte aqui, tá falando? Espera aí que travou aqui. Do lado direito ali, no caso, né? Do lado direito aqui, né? Tem tipo uma rede de objetos lá. Isso. Ah, sim. Então, isso aqui é basicamente uma construção
de uma API, né, que é uma rede de objetos, mas ele está sendo feito dentro do banco de dados, essa é a ideia. Sim, mas daí teria como você usar ele aí já ou nem? Não, Como né? usar... então, como usar, no caso, numa aplicação para mim, é isso? Isso. Então, nesse caso específico, a gente está fazendo as alterações só dentro do container. Então, elas só existem dentro do container. Eu teria que fazer a conexão do meu container com o meu computador para guardar esses dados, eles permanecerem, e aí, a partir de então, a gente pode fazer, sim, uma requisição naquele banco de dados de forma a entendi. usar os dados. Entendi. Show? Valeu. Valeu. Então, agora vamos fazer um método diferente. Vamos deletar um nome, beleza? Então, agora é um novo método aqui, né? Então, ó, house.delete. E aí, aqui eu vou passar qual vai ser a rota para eu deletar, né? Então, delete name, beleza? Name, né? Mesma coisa aqui, basicamente, que a gente vai ter assim que res, ou res não, rec, res. E aí aqui a gente abre, né? Nesse caso específico, o que vocês acham que seria interessante para usar para fazer deletar um dado? Vou voltar lá para o Insomnia. Qual desses dados aqui vocês acham que seria interessante para deletar o dado? Delete sem where. A gente vai usar o where aqui. Relaxa. Especificamente, vamos usar o where. ID, perfeito, Cadu. Por quê? Porque o ID é, de fato, a única coisa que é única, né? Eu poderia repetir aqui o Rafael França de novidade 32, e como eu não tenho nenhum filtro para verificar se existe já esse cara no banco de dados, ele colocaria de novo ele aqui. Ó, vou fazer aqui bem rápido. Ó. Se eu chegar aqui e botar Rafael França e botar o 32 aqui, você vê que ele vai criar de... Mas aqui agora está no ID name, tá certinho, ó. Ele vai criar de novo. Então ele não tem um filtro. Se eu pegasse pelo nome, não seria muito interessante, né? Então o ID ele é sempre único. Vê que aqui ele tem o ID 5 e aqui ele tem o ID 1. Então vamos utilizar o quê? O ID para poder deletar esses caras. Perfeito. Então eu vou fazer o quê? Desestruturar o meu ID do meu body. Beleza? Show. Então agora eu vou fazer a minha query, né? A query SQL que eu quero fazer para trabalhar. Nesse caso, qual é a query SQL para deletar? A gente ainda não viu, mas é bem simples, né? É delete. Pronto. Aí aqui o nome da tabela, né, que eu quero deletar, que nesse caso é alunos. Teu nome é um ótimo exemplo, né? E de onde eu quero deletar? Quem eu quero deletar? Vou usar o where aqui, e não vem dessa de dizer que não pode where não, tá? Eu quero usar o ID turma. E nesse caso específico, qual o ID que eu quero usar? Eu quero que seja dinâmico, por isso que eu fiz uma template string. Opa, travou. Vocês estão ouvindo aí? Que aqui travou. Espera aí que aconteceu uma treta aqui no VS Code aqui, travou. Que delícia. Esperar aí um segundo para ver se volta essa porcaria. Puxa o comercial. Ah, deu aqui, ó. A janela não está respondendo, vou botar para continuar esperando. Agora foi. Abriu chave para cacete aqui dentro. Bom, beleza. Então aqui eu vou passar o meu ID. Eu vou passar o ID direto aqui, né? Porque ele vai vir com o string ali de boa, não tem problema. Passar o ID aqui direto, beleza? Aí aqui eu vou fazer de novo agora a minha consulta para verificar se ele está voltando a query que eu fiz lá, né? Então, await com.execute. E quem eu quero executar é aquela query que a gente tem sempre fazendo, né? Que é a verificação da nossa tabela. Beleza. Eu quero que esses dados aqui, né, sejam lidos no formato JSON do data. Então, agora, eu consigo deletar um nome. Então, se tudo deu certo aqui, se tudo correu certo, depois eu vou até rodar lá e pegar o loadmon lá que o Miguelzinho deu de ideia para ele poder fazer refresh automático. A gente consegue acessar através dessa rota aqui, deletar um nome, beleza? Lembrando que eu botei via body, então vou precisar escrever no meu body quem vai ser que vai ser deletado. Então eu vou chegar aqui, ó, vou fazer um outro aqui, tá? Lembra que ele salva aqui, ó. Se eu quiser voltar, não lembro, ó. Tá tudo salvo aqui, tá vendo? Todas as paradas estão salvas aqui. Eu vou botar agora o delete, tá? Eu vou passar, eu não lembro se eu dei o Ctrl V, beleza. Eu vou passar aqui agora o delete name, e aqui no meu body eu vou explicitar quem eu quero deletar. Lembrando que qual foi o único parâmetro que eu passei dentro do meu body aqui para deletar? ID. Então eu só preciso passar dentro do meu body o ID. Perfeito? Então eu vou chegar lá, lembrando que é o JSON, tem que estar tudo o quê? Tudo entre aspas, tá? E aqui eu vou passar o ID que eu quero deletar. Vou voltar aqui na outra requisição? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu quero deletar o Rafael França, que está em 5. Ele está duplicado, né, e tal, eu vou deletar ele. Então eu vou passar aqui o meu ID 5. Show? Quando eu chego aqui e faço send, você vê que ele foi deletado. Não existe mais o ID 5. Só que agora eu vou fazer um outro teste, que é o interessante do como ver que o MySQL se comporta com o ID e porque ele é muito importante, tá?
eu vou adicionar um outro cara qualquer, tá? Uma outra pessoa. E, nesse caso específico, vamos ver qual ID que ele vai receber. Se você olhasse aqui, né, logicamente, não tem o 4, ele vai ser o 5, né? Vamos ver se é assim que ele vai se comportar? Vai entrar como 6, perfeito. Ele vai ser o Cadu. Qual é o sobrenome, Cadu? Maverick, vou botar Maverick. Maverick, não sei se é mesmo, mas qual é a idade? Cadu tem cara de uns 25 anos. 22. 22, beleza. Vou colocar ele aqui agora. Quando eu fiz agora, ó, você vê que o 5 ele pulou, ele não tem mais o 4. Por que ele não tem mais o 4? Isso aqui é uma questão de segurança da informação, né? Imagina que ele se comportasse como um index, que a partir do momento que você tira e adiciona 1, ele volta com o mesmo index. Você não saberia e não teria controle de exatamente quem está naquelas partes do banco de dados. Então, o ID, ele automaticamente, quando você exclui um dado e adiciona outro, ele faz o quê? Ele é aquele dado ali, como ele é único, lembra que a gente passou o unique quando criou ele? Se não lembrar, a gente volta aqui na query. A gente passou o unique, nem precisaria porque a gente deu o primary aqui, mas enfim, ele é um dado único, então ele nunca vai se repetir. Se eu deletar ele, ele nunca volta a ser o mesmo. Lembrando que ele tem o que aqui? Um auto-incremento, então ele faz sozinho o incremento que ele tem lá, beleza? Então, com esses dados aqui, ó, quando a gente atualiza aqui, você vê que ele pula do 4 para o 6, porque eu deletei aquele dado 5. E também dá para você ver o quê? Você não tem, é muito difícil você reverter um delete no teu banco de dados. Quando você vê que esse ID aqui pulou 1, 2, 10, whatever, aqueles dados que antes estavam ali, eles foram deletados. Então você também tem controle de que existiu algum dado deletado em algum momento dentro da tua tabela. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui nesse aqui? Você vê que eles são bem parecidos, né? Sim ou não? Vamos fazer uma coisa agora interessante aqui, ó. Você vê que eu estou usando agora o turma 23 aqui, mas se eu quisesse trocar aqui para o Hector, que eu já defini lá, ele troca. Se eu quisesse trocar aqui para o filme, que está definido lá também, ele troca. Ou seja, eu estou dentro do mesmo local, utilizando duas databases diferentes que se conectam através das rotas. Então, com isso aqui, o que a gente acabou de fazer, né? De forma bem simples. A gente conectou dois bancos de dados na mesma rota, utilizando o mesmo, na mesma rota, no caso, no mesmo local, né? Utilizando a mesma porta, e a gente consegue navegar entre eles utilizando o quê? Simplesmente as nossas rotas que a gente definiu lá. Você vê que eu não posso navegar por qualquer rota. Se eu for lá no meu banco de dados aqui, por exemplo, do Sakla, que é maior, verificar as tabelas, tirar aqui o Hector, eu tenho o address, né? Se eu tentar colocar o address lá, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não defini aquela rota. Eu não defini aquela rota. Então, ele não consegue pegar. Mas se eu fizesse um get lá do address, eu conseguiria, por exemplo, entrar dentro dele? Conseguiria. Só vir aqui em Sakla, por exemplo, ó, copiar exatamente essa linha aqui, tá? Colar aqui embaixo. E aí a gente simplesmente trocaria aqui de Hector para address. E trocaria aqui para address. Nesse caso, como eu ainda não fiz lá o node mon, eu tenho que instalar aqui de novo. Quando eu viesse aqui agora e fizesse aqui a requisição, opa, tem alguma coisa de errado, vamos ver o que deu. Sakla. Porque falta um S. Cadê? Falta um S aqui. Beleza. Então, vamos vir agora aqui de novo. Na teoria, agora é funcional. Quando eu venho aqui, ele já faz aqui do endereço. Ó. Você vê que é endereço e tudo de boa. Show? Então, nesse caso específico, você pode criar as rotas que você quiser, dar acesso a qual parte do banco de dados você quiser e tudo mais, simplesmente com essas configurações que são, para a gente, assim, complicadas, porque a gente ainda não tem muita conectividade com o Node, alguns estão vendo agora, né? Mas que elas são relativamente simples de entender até após a própria sintaxe, né? Porque a gente já tem muita coisa parecida do que a gente já viu até agora. E, automaticamente, a gente consegue utilizar e verificar todos os dados que a gente precisa. Lembrando que seria interessante só esse cara estar mais aqui embaixo, aqui, só por questão de organização de código, tá? Mas vocês veem que não mudam nada. Beleza? Tem como pegar o nome de todas as colunas e criar dinamicamente? Tem, pô. JavaScript. Pode fazer dinamicamente o que você quiser aqui. Beleza? A ideia aqui agora é você não deixar essa sintaxe aqui muito grande. Qual a ideia de não fazer um map aqui? Fica pior de ler nesse sentido, né? Mas questão didática é mais fácil, até porque a gente não tem conhecimento em Node ainda muito grande, né? É mais fácil que a gente faça uma rota por para explicar, né? Como está funcionando, de que forma a gente faz. Mas sim, dá para fazer com qualquer função. O Hoff aqui está utilizando. Por exemplo, eu usei um filtro aqui, lembra?
E esse filtro aqui, ele está filtrando os dados que eu estou inserindo naquele banco. Se eu quero ver só aquele dado, eu posso usar esse filtro aqui sem problema. Se eu posso usar o filtro, eu posso usar o map, eu posso usar qualquer outro manipulação de dados que tem em array, objetos, whatever. Dependendo do tipo de dado que está tratando, né? Alguma dúvida? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso projetinho de hoje. Acho que foi bastante coisa, né? Foi interessante. A gente trabalhou. Você vê que banco de dados não teve muito? Teve. A gente fez aqui as queries, tá vendo? Só que a gente unificou as queries com o quê? Com JavaScript. Então, foi bem interessante da gente ver que a gente pode fazer isso sim dinamicamente, em que, nesse caso, a gente usou um programinha auxiliar, né? O Insomnia. Quem quiser já baixar e ir treinando é bem legal, tá? É bem maneiro. Faltou só o deploy. Faltou só o deploy. Mas aí fica para a próxima, que já tá grande pra caramba isso aqui. Né? Ô, Rafa, tem como exportar aí do Insomnia todas essas requisições aí que tu fez, sabe? Exportar o arquivo já de requisições, saca? Esse aqui que você tá dizendo criado? Essas do lado ali, do lado esquerdo. Aham, sabe? boa. Se Tem quiser como? depois passar, aí eu te falo. Application. Se eu não me engano, tu clica ali onde tem New Document, tá vendo? A setinha para baixo, se eu não me engano, é ali. Import e export, é verdade. Vendo? Verdade. Aí Data, você export, consegue data. exportar. Aí quem quiser só vai lá e importa, sabe? Aí importa esse arquivo que tu vai gerar de JSON, sabe? Boa. O Boa pessoal pra caramba. depois, se quiser pegar. Deixa eu jogar aqui no... Vou jogar no Music, que é mais fácil de achar que não tem nada aqui. Beleza, show de bola. Show de bola. O comando para ficar gravado direto? Qual é o comando mesmo, Miguelzinho? npx espaço. Pode rodar aqui. npx. Nodemon. Uhum. Espaço e o nome do arquivo, sabe? O nome do arquivo. Nesse caso aqui, a gente está pegando o index, né? Geralmente esse Nodemon a gente instala ele como dependência de desenvolvimento, sabe? Mas dá para fazer assim com o npx também. Perfeito. Perfeito pra caramba. Aí fica igual o React lá. Toda vez que atualiza, ele roda de novo. Show de bola. É isso, ó. Agora a gente está atualizando aqui de forma direta, né? Então não precisaria ficar descendo o Node Index e voltando, o que por si só já é muito melhor do que a gente estava, né? Então, é isso, gente. Ficou alguma dúvida aqui para o final? Foi bastante coisa, né? Eu vou subir esse código lá para o repositório de monitorias que já tem lá, né? Aí vocês podem acessar o código, brincar, modificar, e fica à vontade aí, né? Vocês sabem. E vou subir também a aula, e assim que terminar aqui da parada, a gente sobe a aula lá, pode estar lá no grupo do Slack. Quem quiser rever, quem quiser, enfim, o canal tá lá à vontade. Show? Deixa eu parar a gravação aqui, mas não saia não. Vamos fazer uma coisa diferente a partir de hoje, que eu acho que é interessante.